Olá, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de relações interpessoais. Pessoal, para a aula de hoje, eu vou finalizar aquele conteúdo que a gente estava vendo na última aula, que é sobre ética nas relações pessoais e profissionais. Após terminar esse conteúdo, eu vou passar a atividade do trimestre, a última atividade do trimestre que vocês vão fazer, e aí depois só a recuperação e aí acabou, tá? Essa atividade eu vou colocar com prazo de entrega e é uma atividade bem tranquila relacionada ao conteúdo que a gente viu daí nessas duas últimas aulas, tá bom? Então, continuando aqui, ética pessoais, ética nas relações pessoais e profissionais. A gente falou um pouquinho na última aula sobre o que era a ética, né? Falamos um pouquinho que é o alicerce de todas as relações saudáveis. Eu falei o objetivo da ética, né, que é compreender a importância dos valores éticos na convivência e no ambiente de trabalho. Isso tudo relacionado às relações pessoais e profissionais, né? E basicamente o que é ética? Eu expliquei que vem do grego, da palavra ethos e tudo mais, né? Distingue basicamente o que é certo e o que é errado. Fiz a comparação de ética e moral, inclusive a gente teve até um pouquinho de debate durante a aula falando sobre isso. Também daí eu expliquei que a ética basicamente reflete sobre o comportamento universal, o comportamento da pessoa, né? A ética ela é universal, então ela não se aplica somente em uma determinada localidade, né? Não aplica somente a gente, se aplica a todos que convivem dentro da sociedade. E daí no caso da moral é um conjunto de regras em que uma sociedade, aí sim, ela pode ser local, né? Que uma sociedade aplica e daí você fica refém daquilo que você acha certo ou errado dentro da moral. Inclusive, existe a questão do que é imoral e do que é moral, ou dos bons costumes lá que eles falam, né? Que tem que varia conforme a cultura, né? Então, por isso que é uma coisa mais local. E é basicamente uma prática social, certo? E qual que é a importância da ética nas relações interpessoais? Promove respeito, confiança, empatia, essas coisas que a gente já viu lá na última aula. E a ética nas relações profissionais, né? Base para a reputação e credibilidade no trabalho, garante a transparência e justiça, fortalece a cultura organizacional, né? E o clima entre as equipes. E os princípios da ética, eu coloquei ali para vocês. E falei um pouquinho sobre ética na comunicação, que a ética é clara, respeitosa, a comunicação ética é clara, respeitosa e verdadeira, evita fofocas, julgamentos e manipulação de informações e constrói um ambiente de confiança e colaboração. Eu vou começar daqui, então, comportamentos antiéticos no trabalho. Mentir ou omitir informações, favorecimento pessoal e corrupção, fofocas e discriminação e assédio, e uso indivíduo dos recursos da empresa. A minha pergunta é, na turma de vocês, alguém já presenciou algum tipo de assédio, seja ela fora da escola ou dentro da escola, ou no seu local de trabalho, ou na rua? Alguém já presenciou algum tipo de assédio? Certo. E com relação à sala de vocês, rola muita fofoca? Quem que é o mais fofoqueiro aí na sala de vocês? Ah, você é tipo o jornalista da sala, é o que traz as informações. Sabe de tudo? Tá. Alguém na sala de vocês já sofreu algum tipo de discriminação? Seja pela cor da pele, seja pelo jeito como anda, seja pelo jeito como fala, seja pela localidade onde mora. Não, não existe. Calma aí, ó. Não existe meio pardo. Ou você é pardo, ou você é preto. Na verdade, na verdade, se a gente fosse contar com o IBGE, nem deveria existir a categoria parda. Deveria existir todo mundo é preto, independente da cor do tom da pele, né? Mas enfim, continue.
Então, isso na verdade, isso além de discriminação foi racismo, certo? Porque eles julgaram, basicamente julgou você pelo tom, pela cor da sua pele e pela forma, às vezes, como vocês estavam vestidos, né? É, mas existe outros tipos de discriminação também. Dentro da escola, alguém já sofreu algum tipo de discriminação assim? Não? O Samuel? Ah, não veio? Tá. Continuando então. Ética e liderança. Então, com relação ao líder ético, né? Eles inspiram, por exemplo, eles inspiram pelo exemplo, valorizam a justiça, a transparência e o diálogo e promovem um ambiente de respeito e igualdade. Quem que é o representante mesmo da turma de vocês? E aí, quem que é o representante da turma de vocês? Eu não lembro. Ah, é verdade, Guilherme, é você. Vamos lá então. Você se acha um líder ético, Guilherme? Ético? Ah lá, venham me contar. O Guilherme, ele é ético ou ele não é ético frente à liderança dele dentro da sala? Ele inspira vocês com bons exemplos ou não? O Guilherme, ele valoriza a justiça? Ele tem uma transparência e um diálogo? Ah. E quando vocês têm algum conflito dentro da sala, ele promove um ambiente de respeito e igualdade? Meu. Ah, tá. Você primeiro quer ver o final da discussão para depois ir lá acalentar os quebrados, né? Meu Deus, que líder, hein? Ah, ainda mais que é uma sala, a maioria da turma de vocês é de meninos, né? É, eu percebi, tem muito menino. Mas teve uma vez que dei aula para uma turma tinha dois meninos só. E aí, eu fazendo as mesmas perguntas, também era a mesma coisa, igual vocês. Não tinha muito conflito, tinha mais fofocas. E porém, os conflitos eram resolvidos internamente entre eles. Vamos lá, a ética nas relações com colegas. Então, cooperação em vez de competição desleal. Existe uma cooperação com a turma de vocês? Existe a turma de vocês se cooperam juntos para poder fazer alguma coisa? Alguma atividade? Vocês são unidos? Mas vocês cooperam para poder fazer as atividades ou somente para poder aprontar a arte? Aí vocês são unidos. Ah. A turma de vocês tem um time de futebol bom? A turma de vocês tem um time de futebol bom? Tem? Já causei a discórdia na sala. Tá.
Esse time, eu tô perguntando do time de futebol porque eu vou usar como exemplo na próxima pergunta. Tem o reconhecimento do trabalho desse time perante a turma? Ah, tá. Calma aí, ó. Vamos ver uma coisa ali. O time de vocês, ele tem respeito às diferenças de opiniões e comportamento? O time de vocês, ele respeita as diferenças de opinião e comportamento? Vocês nunca chegam num consenso? Chega? E no final, depois de chegar nesse consenso, tem a ajuda mútua para atingir as metas coletivas, ou seja, ganhar o jogo? Tá. Continuando aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho na ética das relações com os clientes. Isso aqui não é muito a realidade de vocês, porém é algo que vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês quando estiverem trabalhando frente às relações com clientes lá na hora que vocês, se alguém de vocês forem se tornar vendedores, né? Ou até dentro de um departamento de marketing. Então, cumprir promessas e prazos, ser transparente sobre produtos e serviços, tratar os clientes com respeito e empatia. Isso a gente já viu várias e várias vezes lá na disciplina de técnicas de vendas. Mas aqui nas relações interpessoais sempre tem isso também, né? Então, ética como fator de fidelização e confiança da marca. Isso é importante, porque uma marca que não é vista como ética, ela não tem um público-alvo engajado, né? E o Código de Ética Profissional, que é um documento que estabelece as regras de conduta para cada profissão. Lembra que eu usei como exemplo o advogado? Na última aula? Então, exemplo, médicos, advogados, publicitários e administradores têm códigos próprios. Orienta decisões e comportamentos éticos no exercício profissional. Então, basicamente, cada profissão tem o seu código de conduta ética e cabe também aos conselhos julgarem se o profissional está sendo ético ou não, né? Dilemas éticos. Então, são situações que duas opções parecem corretas, mas uma pode ferir valores morais. Aí lembra aquela diferença entre moral e ética, né? Um exemplo, contar um erro de um colega, ser honesto ou leal. Como equilibrar a transparência e o sigilo. Então, a minha pergunta é, vocês contariam o erro de algum colega para poder não ferir seus princípios, tipo, de ser honesto, ou você prefere ser leal a esse colega e não contar para ninguém? Aquele que o quê? Ah, tá, mas ó, existe uma questão que você está fazendo, tá sendo, se resguardando por lealdade. Mas e se aquilo que teu colega fez for, for uma, for algo tão errado que fere a ética, fere a moral e afeta outras pessoas? Como é que você vai fazer? Vai cobrir ele do mesmo jeito, sabendo que está errado e que isso pode ferir outras pessoas?
Um exemplo, um colega seu trocou a prova dele com uma outra colega de vocês. E você viu, você sabe. Essa outra colega, ela vai com uma nota muito baixa e o outro colega vai com uma nota muito alta. Porém, a outra colega está correndo o risco de reprovar. E ela estudou um monte para poder tentar passar nessa matéria. E você sabendo disso, você vai deixar acontecer? Tá. Mas mesmo assim, que o seu amigo ele tenha frequentado o colégio, tenha feito todas as provas, outro colega talvez não tenha feito isso, porém nessa última prova, que era a última chance dele passar, ele estudou, fez tudo certinho e ele ia com notão para poder conseguir passar. E o seu colega não, porque como ele já tinha feito todas as atividades, é com a nota ruim. Só que a família dele não aceita, né? E aí, o que você faria? Não entendi. Ah, tá, entendi. Não, eu falei bem assim, mas e se esse colega ali, ele estudou, ele pode não ter feito nada o ano todo, mas chegou para aquela prova, ele sabia que precisava daquilo, estudou até não querer mais. Como é que você faria? Sabendo que ele se esforçou naquilo. A outra pessoa que pegou a prova, e daí? Como é que você vai fazer? Você vai encobertar seu colega que pegou a prova de um outro colega? Não, só trocou. Sem o outro saber. Ele pegou e trocou. Tava sem nome as provas, ele só trocou e ele não viu. Viu como que entra num dilema ético? É isso que é um dilema ético. Se você vai ser leal ao seu amigo ou se você vai ser honesto perante a classe, com a sociedade, correndo o risco de você perder a amizade do seu colega. Sabe o que eu quero que você entenda, Bernardo? Que independente de que ele seja seu amigo, ele está fazendo algo errado. E errado é errado. Se seu amigo deixar de ser seu amigo porque você está fazendo algo certo, é porque ele não é o teu amigo. E que ele está fazendo com outra pessoa, ele pode fazer com você. Pense nisso, entendeu? Aham. Então, é isso que é dilema ético, entendeu? Quando você fica entre duas vertentes, sabendo que uma você pode estar fazendo correto e outra você pode estar fazendo, ferindo um princípio seu, de repente, para poder ajudar um outro colega. Esses são dos dilemas éticos, né? No caso aqui, ser honesto ou ser leal, beleza? Pessoal, com relação. Eu vou terminar o conteúdo aqui rapidinho, que falta 5 minutinhos para acabar a aula. Benefícios da ética nas relações. Então, melhoria do clima organizacional, aumento da confiança e da motivação, redução de conflitos, melhoria na imagem pessoal e profissional. E para concluir, a ética é essencial para relações saudáveis e produtivas. E ser ético é uma escolha diária, que foi esse o exemplo que eu dei ali pro Bernardo, no momento das perguntas, certo?
Gente, vou explicar aqui uma coisa rapidinho. Para a próxima aula, a gente vai ter a segunda atividade do trimestre e a segunda e última, né? Da parte 2 do trimestre. E essa atividade aqui é uma atividade que vocês vão ter que fazer uma simulação de uma situação que tem ética ou não tem, tá? Eu vou postar lá no Class de vocês e na quinta-feira que vem, eu vou estar. A quinta-feira que vem ainda não é feriado? Não. Eu vou estar explicando para vocês certinho, tá? Outra coisa, eu vou falar com a professora Ana, mas dia 17 de novembro eu não vou conseguir dar aula presencial para vocês, porque eu tenho uma atividade fora da escola, do estúdio escola, com os alunos de outra escola. E aí eu vou gravar uma aula e vou passar para a professora passar para vocês aí, tá ok? Alguma dúvida, gente, com relação à ética nas relações profissionais e pessoais? Tudo certo? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp. Semana que vem, não faltem para eu poder explicar para vocês a atividade, mas eu já vou postar ela lá no Class de vocês, tá bom? Acho que na segunda-feira eu consigo explicar para vocês tranquilo. Pega um pouquinho da aula de técnicas de vendas, não tem problema. E bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, até mais.